lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, aos guardas, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não vos perdoardes cada um ao seu irmão. Amém. Pai querido, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra, Deus, do qual nós rogamos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, Deus, que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra, compreender as Tuas verdades, e não apenas compreendê-las intelectualmente, mas guardá-las em nosso coração, guardá-las para que nós não pequemos contra o Senhor, Deus. É o que nós te rogamos nessa noite. E que apesar de mim, Deus, que apesar desse servo pecador, a Tua igreja ouça a Tua voz, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, numa cidade do interior do Kentucky, lá nos Estados Unidos, ele era alguém conhecido na sua cidade, era alguém que tinha uma certa influência na cidade, e ele descobriu que um amigo seu de infância, ele estava preso no sistema prisional daquela cidade. Era um amigo muito querido dele, que ele tinha perdido o contato e que estava preso ali naquela penitenciária. Então ele vai até lá, pede permissão para falar com o seu amigo, ele recebe o acesso até a cela, ele vai lá, conversa, lembra os velhos tempos e tudo aquilo que eles viveram na sua infância e adolescência. E depois de passado aquele momento de encontro, esse rapaz ele volta para casa e ele fica muito entristecido com aquela cena que ele viu. Seu amigo de infância preso num sistema complicado ali, tendo que passar por aquela circunstância que ninguém quer passar, e ele era amigo do governador e ele vai até o governador. Quando ele chega no governador, ele diz: olha, eu tenho um amigo que está preso. Eu queria saber se o senhor poderia, governador, me conceder a liberdade desse rapaz. Ele é um amigo meu de infância. E o governador então passa a tarde conversando com ele e diz: olha, você tem certeza que você quer a liberdade desse rapaz? E ele diz: sim, eu gostaria que ele fosse colocado em liberdade. E o governador diz assim então a ele: olha, está aqui a carta para que ele seja liberto. Porém, eu só peço uma coisa a você. Quando você voltar a conversar com ele, voltar ao encontro dele, passe mais um tempo conversando com ele. Procure saber o motivo que o levou a estar ali preso. E depois de conversar com ele, se você achar que realmente ele merece ser solto, você entrega a carta ao sistema e eles então vão libertar. E ele volta com aquilo encucado na cabeça. E então no outro dia ele vai ao encontro do seu amigo. E ao chegar lá, ele passa mais um tempo conversando com ele. E ele diz: olha, eu estou muito feliz em poder ver você novamente e gostaria de convidar você a trabalhar comigo. Queria que você, ao sair daqui, trabalhasse comigo. O que você acha? E ele: eu fico muito grato pelo convite. Então, o que você vai querer fazer assim que você sair daqui? Então ele responde: olha, eu só tenho uma coisa primeiro a fazer antes de poder trabalhar com você. Eu preciso procurar o juiz e a testemunha que me acusaram porque eu quero matá-los. Sabe, naquele momento em diante, o rapaz ele fica triste com aquela resposta. Ele sai daquele local e não entrega a carta de liberdade para aquele rapaz, tendo em vista que ele não entendeu a dimensão da gravidade daquilo que ele havia cometido e desse modo ele não poderia assim ser solto. Essa é uma ilustração de uma história real, irmãos, que trata diretamente sobre o problema que nós encontramos aqui nesse texto, que é a respeito da importância do perdão. A importância de entender as nossas culpas e a importância de entender a dimensão do perdão que Deus ele nos concedeu. O Evangelho de Mateus ele foi escrito por volta do ano 60 até o ano 70, ali do primeiro século da era cristã. Ele é escrito para um grupo da igreja que, em sua maioria, era um grupo de judeus que entendiam as implicâncias da lei, que entendiam as dimensões sobre a necessidade de obedecê-los. O Evangelho de Mateus ele tem o propósito de apresentar o Senhor Jesus e apresentar todo o ministério do Senhor Jesus.
Ele começa com a sua genealogia, o seu nascimento, ele mostra toda a sua trajetória, o seu ministério, e então até a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, se você olhar os textos que estão ao redor dele, aquilo que nós chamamos do contexto, onde esse texto está amparado, se você voltar para o começo do capítulo 18, há uma discussão entre os apóstolos, entre os discípulos, para saber quem deles era o maior no reino dos céus. E aí então Jesus questiona sobre eles, diz: olha, se vocês não se humilharem como criança, vocês não podem herdar o reino dos céus. Se vocês não forem humildes, simples como crianças, vocês não podem entrar no reino dos céus. Depois ele vai falar sobre os tropeços e aqueles que fazem os outros tropeçarem, e o perigo de fazer outros tropeçarem por causa das suas próprias falhas. E esse texto vai se desenrolando até chegar à parábola da ovelha perdida, onde o Senhor Jesus ele fala a respeito daquele grande fato da ovelha que se perdeu e precisou ser resgatada. Depois então ele trata sobre irmãos e o relacionamento entre os irmãos, e o relacionamento como ele deve ser mantido, como ele deve ser tratado, se alguém for achado em culpa, como cuidar desse irmão, como restaurar a comunhão desse irmão. Então o que a gente observa é que todo esse texto, todo esse capítulo, ele está falando sobre as relações humanas. Porque quando chega agora no verso 23, o que antecede o verso 23 é Pedro questionando o Senhor Jesus. Quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? Quantas vezes nós devemos perdoar aqueles que fazem algo contra nós? As 7 vezes que nós temos que perdoar, e Jesus sabiamente diz: olha, Pedro tentando encurralar de certo modo Jesus, dizendo: é o número da perfeição, é o 7, são 7 vezes que nós devemos perdoar. E aí Jesus sabiamente diz: olha, não é 7 vezes, não são 7 vezes, mas na verdade 70 vezes 7, uma maneira de Jesus dizer: não há limites para o perdão. E então Jesus ele passa agora a contar uma parábola a respeito justamente sobre os motivos pelos quais nós devemos perdoar. E ele então nos dá 3 motivos aqui, e é sobre isso que nós iremos meditar nessa noite, os motivos pelos quais eu e você devemos perdoar. Por que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, nós devemos perdoar, querido, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Eu e você, diante de Cristo Jesus, fomos perdoados de uma dívida impagável. É o que o texto nos diz no verso 23 até o verso de número 27. Olha comigo novamente para o verso 23. Depois daquele diálogo breve com Pedro, Jesus ele diz no verso 23: por causa disso que ele falou no verso anterior sobre o perdão, Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a alguém que resolveu ajustar contas com seus conservos, e passando-lhe a fazer, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Essa não é uma moeda comum. Talvez você, como eu, tenha pego a moeda real, talvez um pouco da moeda cruzeiro. Talvez os irmãos viveram uma época em que a moeda mudava constantemente. Então, aqui os 10.000 talentos não é uma moeda comum. Mas para que a gente possa ter uma dimensão da dívida desse servo, um talento é equivalente a 34 quilos de ouro. Um talento é equivalente a 34 quilos de ouro. Quanto esse rapaz está devendo? 10.000 talentos. Então, pegue o valor do ouro hoje, da grama do ouro, multiplique pelo quilo, depois multiplique por 34, depois multiplique por 10.000, e aí você vai ter uma dimensão da dívida desse rapaz. Para Jesus estar utilizando esse exemplo desse rapaz, as parábolas do Senhor Jesus normalmente têm a ver com o cotidiano das pessoas. Então, certamente, Jesus estava falando sobre um cobrador de impostos, alguém que costumava tirar dinheiro para si quando ele fazia a cobrança dos impostos. Será que tem alguma semelhança com hoje? As pessoas que costumam desviar um pouco do dinheiro na cobrança dos impostos, né? Toda a semelhança não é mera coincidência, porque faz parte exatamente da natureza pecadora do homem. E esse homem então estava desviando dinheiro. Ele estava desviando e o seu Senhor sabia exatamente desse processo de desvio, de modo que então chama ele para acertar as contas. E diz: olha, você tem uma dívida aqui de 10.000 talentos. Você tem uma dívida aqui que certamente você nunca vai conseguir pagar. E qual é a atitude desse Senhor?
Ele diz, olha, no verso 25, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Irmãos, certa vez eu fiz um cálculo rápido a respeito desse valor, e essa dívida chegava na casa dos bilhões aí. Agora me diga, alguém que está acostumado a desviar dinheiro vai ter guardado essa casa dos bilhões para poder pagar a sua dívida? Não vai. Qual é o resultado? O costume da época era que ele fosse preso, a família dele fosse preso, todos os seus bens fossem vendidos e ele trabalharia de escravo até que ele pudesse pagar a sua dívida. Mas a minha pergunta para você é: quanto tempo ele levaria para pagar essa dívida? Nunca ele conseguiria pagar. Ele seria preso eternamente até morrer, tanto ele quanto sua esposa, quanto seus filhos, e eles não mais veriam a liberdade. Agora observe, Jesus ele está usando essa parábola exatamente para dizer o tamanho da nossa dívida diante de Deus. A nossa dívida diante do Senhor é uma dívida impagável, humanamente falando. O nosso pecado jamais poderia ser pago pelas nossas ações diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque, irmãos, é impossível que eu e você paguemos pelos nossos pecados. Eu sei que a gente gosta de utilizar aquela expressão porque é alguma coisa muito difícil, né, rapaz? Eu acho que eu estou pagando pelos meus pecados aqui, como isso que está acontecendo comigo, né? Mas a verdade, irmão, é que eu e você nunca conseguiríamos pagar. Eu e você jamais poderíamos fazer algo, e ainda nós não podemos fazer algo que compense a nossa dívida diante de Deus, porque é necessário que para o homem ser salvo, ele precisa obedecer todas as exigências da lei. E aí eu pergunto a você nessa noite: você é capaz de obedecer a lei perfeitamente? Você é capaz de cumprir todos os 10 mandamentos sem falhar em nenhum deles? Eu não sei se você é. Se você é, levante sua mão, irmão, porque eu não vou me atrever a levantar a minha, porque eu sei que eu não posso pagar. Eu sei que eu não posso me chegar diante do Senhor e pagar por todos os meus pecados. E o Senhor Jesus ele está usando essa ilustração para dizer: a sua dívida, a dívida de vocês diante do Senhor é uma dívida que vocês nunca poderiam pagar. Mas olha que interessante, olha a sequência do texto, verso 26. Olha o que acontece com aquele servo diante dessa situação. Ele sabia que não poderia pagar, mas olha o que ele faz. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O que aquele servo está expressando através dessas palavras? Senhor, eu sei que eu não posso pagar, mas eu vou me esforçar para pagar se o Senhor for paciente comigo. E o 27 mostra a resposta do Senhor. O Senhor sabia que ele não poderia pagar. O Senhor daquele servo tinha plena consciência que ele não poderia pagar pela sua dívida. Mas olha o que ele faz no verso 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A dívida daquele homem foi paga porque ele rogou ao seu servo, rogou ao seu Senhor o perdão de sua dívida. Exatamente o que eu e você fizemos diante do Senhor, quando nós nos achegamos a Ele, rogando a Ele o perdão dos nossos pecados. Nós tivemos um momento aqui de confissão, mas houve um momento na nossa vida em que nós nos reconhecemos pecadores, e nesse momento então nós rogamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, inclusive nos comprometemos com Ele a não mais pecar, mas mesmo Ele sabendo que nós não conseguimos cumprir essa dívida, o Senhor ele não vê como o homem vê, mas o Senhor vê o coração. E o Senhor então enxergou o nosso coração arrependido e nos concedeu o perdão dos nossos pecados. Mas esse perdão, ele não foi concedido de graça. Um preço precisou ser pago. Embora eu e você não pudéssemos pagar essa dívida, houve alguém que
verdade, primeiro ele precisou nascer, depois ele precisou viver, morrer, ressuscitar, para que a minha dívida e a sua dívida fosse paga, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Ele foi morto no meu e no seu lugar. Ele foi capaz de cumprir toda a exigência da lei, todos os mandamentos, sem falhar em nenhum deles. É isso que João vai dizer na sua primeira carta, que ele não foi achado culpado, que não houve dolo algum, ele não foi encontrado como alguém culpado, mas era o justo pelos injustos. Eu e você encontrado como alguém injusto diante do Senhor. Foi necessário que o justo Filho de Deus morresse em nosso lugar, pagasse a nossa dívida. Paulo vai dizer que a cédula que era contra nós, a cédula de dívida, ela foi rasgada pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele então nos deu acesso à presença do Pai. Porque nós devemos perdoar, irmãos, porque nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Sabe o que Cristo nos ensina? E não há espaço para nós dizermos assim: pastor, você está falando isso, mas você não sabe o que o irmão fez comigo. Você não sabe o que a irmã me fez. Você não sabe como aquela pessoa me tratou. Você não sabe do que aquela pessoa me acusou. E é verdade, irmão, eu não sei. Mas sabe o que é que eu sei? Que a minha dívida e a sua dívida diante do Senhor é muito maior, era muito maior do que qualquer pecado que alguém tenha cometido contra mim, contra você. E ainda assim Cristo perdoou os nossos pecados. E é por causa disso, por causa do pecado que nós tivemos o perdão diante do Senhor, é que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não é assim na oração do Pai Nosso? Lembra a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? Perdoe as nossas dívidas, como é que é? Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Exatamente. Esse é o primeiro motivo, irmãos, pelo qual nós devemos perdoar. Porque eu e você fomos perdoados de uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Em segundo lugar, porque nós devemos perdoar, irmãos? Porque quando nós perdoamos, nós seguimos o exemplo do Senhor. É o que nos diz agora o verso 28 até o verso de número 31. Olhe comigo novamente, por favor, para o verso 28. Diz assim o texto: saindo, porém, ele disseram, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então seu conservo, caindo aos pés, implorava: seja paciente comigo que pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, lançou-o na prisão, até que saudasse a vida. Vendo os seus conservos, os seus companheiros, o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecia. Observe, aquele homem acabava de receber o perdão do Senhor. E acabava de sair da presença do seu Senhor com toda a sua dívida paga. Uma dívida ali na casa dos bilhões, se fôssemos transformar essa dívida em reais hoje. E então ele encontra um dos seus servos, alguém que lhe devia quanto? Aqui o texto diz? 100 denários. Sabe o que são 100 denários? Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, quando eles iniciavam o trabalho, ao nascer do sol até o pôr do sol, eles recebiam o equivalente a um denário, ou seja, 100 dias de trabalho. Essa era a dívida do seu conservo. Mas o que é que o texto diz? Ele sai, encontra aquele homem, e o seu coração deveria estar como? Grato pelo perdão que ele recebeu. Mas o que é que ele faz? Ele encontra aquele homem, cobra a sua dívida, pega ele pelo pescoço, como que pega pela gola da camisa e diz: olha, você está me devendo e eu quero que você me pague. Você está me devendo e eu quero meu dinheiro agora. Do contrário, eu vou lançar você na prisão. Do contrário, eu vou fazer com que a lei seja cumprida. Olha que interessante. Foi assim que o Senhor dele tratou ele? Não. Mas a história ainda fica um pouco pior. Porque o que é que o servo faz? Verso 29. O seu conservo cai a seus pés e implora: seja paciente comigo e
tudo te pagarei. Quem foi que usou essas palavras? Ele mesmo havia usado essas palavras. Foram as mesmas palavras que ele usou com seu Senhor. A mesma atitude de se lançar aos pés. A mesma atitude de dizer, olha, de fato eu não tenho o que pagar agora. Talvez eu nem tenha como pagar isso. Mas tenha paciência comigo porque eu vou lhe pagar. Me perdoe a dívida, eu vou pagar a você. Observe, irmãos, como foi que o Senhor agiu com ele. O Senhor agiu com ele com sabedoria e perdão. Foi assim que o Senhor o tratou. Mas diferente de como o Senhor agiu com ele, ele faz justamente o contrário. Ele pega então esse homem pela gola das suas vestes. Ele não o libera daquilo que ele havia recebido também. Ele não concede perdão da mesma maneira como ele recebeu. E o verso 30 diz: ele, entretanto, não quis ouvir aquele homem a súplica do perdão. Não quis ouvir aquele homem a argumentação para que ele pudesse então ser pago a sua dívida. E o que acontece? Ele lança aquele homem na prisão até que aquele homem saudasse a sua dívida. E aí então observe, querido, quando ele faz isso, da mesma maneira que o Senhor o tratou publicamente, ele fez isso também publicamente com aquele homem. E quando ele fez isso publicamente, olha o que acontece no verso 31. As pessoas que estavam ao redor, que estavam na audiência dele, que viam ele suplicar perdão, que viam o Senhor perdoando a sua vida, talvez aquelas pessoas pensassem: meu Deus, que absurdo! Esse homem estava devendo algo que ele nunca pagaria. Ele estava devendo algo que ninguém nunca conseguiria pagar. Teve sua dívida perdoada. Agora ele pega um simples rapaz, um servo simples, que está devendo a ele só 100 dias de trabalho. E ele não perdoa, não. Isso não pode ficar assim. O que essa pessoa, o que esse rapaz ele fez? Ele deu o quê? Um mau testemunho. Ele deu um mau testemunho porque ele lança aquele homem na prisão e todas as pessoas observam exatamente aquilo que ele havia feito. Irmãos, o fato do Senhor nos tratar com perdão faz com que automaticamente eu e você também sejamos levados a perdoar os outros. Quais foram as palavras de Paulo a respeito do imitar a Cristo? Ele diz: serem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo sabia a importância de agir exatamente como Cristo agiu. E olha que interessante. Jesus ele foi acusado justamente ou injustamente? Jesus ele foi acusado o quê? Justamente ou injustamente? Injustamente. Jesus era culpado das acusações? Não. Jesus foi levado até Pôncio Pilatos e quando ele chegou lá, ele tentou de alguma maneira persuadir Pilatos a libertá-lo? Ele tentou de alguma maneira se defender das acusações? Quando ele é levado pela via dolorosa, Isaías vai dizer que ele não abriu a boca como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador. Isso quer dizer que ele não questionou uma só palavra naquele momento em que ele está sendo acusado. E quando ele chega na cruz, quais são as palavras de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como foi que Jesus tratou os seus acusadores? Com perdão. Isso nos ensina, através dessa palavra, dessa parábola, através de Cristo, que Ele nos deu o exemplo para nós perdoarmos, irmãos, aqueles que nos têm ofendido. É por isso que nós devemos perdoar, porque quando nós perdoamos, irmãos, nós seguimos o exemplo do Senhor. Nós seguimos o exemplo de Cristo Jesus. Nós devemos perdoar por quê? Primeiro, porque fomos perdoados de uma dívida pagada. Segundo, porque quando nós perdoamos, nós seguimos o exemplo do Senhor. E em terceiro lugar, quando nós perdoamos, nós devemos perdoar, porque se nós não perdoarmos,
nós também não seremos perdoados. E agora para os versos finais desse texto. O verso 32 até o verso de número 35. Olhe novamente com o verso 32, por favor. Então o Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque lhe suplicaste. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou os verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Olha como Jesus termina: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Como resultado de sua atitude diante do seu conservo, aquele servo é chamado novamente à presença do rei. E ao chegar lá, ele é tido como servo bom? Não, como servo mau. Como alguém que recebeu o perdão do Senhor, como alguém que recebeu o favor do Senhor, como alguém que foi alvo da graça imerecida de Deus, mas que não tratou com igualdade aqueles que estavam abaixo dele. E é isso que este Senhor lhe diz: olha, eu tratei você com graça, eu tratei você com misericórdia, eu perdoei a sua dívida, rapaz. Você me pediu perdão, pediu que eu tivesse compaixão de você. Você me implorou para que eu lhe perdoasse. Você sabe que você não conseguiria pagar isso, mas ainda assim você disse: olha, tem compaixão de mim que eu vou pagar ao Senhor. E como é que você chega diante de alguém pequeno, diante de alguém que lhe implorou perdão, com uma dívida infinitamente menor que a sua, e você não perdoa essa pessoa? Não há uma outra atitude para você, não há um outro resultado para isso, senão que de fato agora você seja preso, que a lei agora seja aplicada. Você não pediu que a lei fosse cumprida com ele, então a lei vai ser cumprida com você. E você vai ser preso até que você pague toda essa dívida. E a minha pergunta para você: ele vai conseguir pagar essa dívida? Ele vai conseguir ter liberdade novamente? O que é que Jesus está nos ensinando sobre isso, irmãos? Que essa dívida, que eu e você não podemos pagar, se Cristo não pagar em nosso lugar, essa dívida vai nos levar ao inferno. E do inferno ninguém sai, a não ser que Cristo resgate e arranque dos laços de Satanás. É exatamente isso que acontece aqui no final do texto. O Jesus está ensinando, irmãos, sobre a importância do perdão. É por isso que lá no capítulo 6, quando ele ensina a oração, ele diz exatamente isso. Volte lá até o capítulo 6, porque não é a primeira vez que Jesus ensina isso. Não é a primeira vez que Jesus ensina sobre o perdão. O verso de número 15, do verso 9 até o verso 15, é o Senhor Jesus ensinando a oração, que é chamada de oração dominical, ou chamada de oração do Pai Nosso, né? Verso 14 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe por quê? Porque aquele que não concede perdão é aquele que não nasceu de novo. Eu não estou falando que é fácil perdoar, tá? Eu não estou falando que aquilo não vai doer dentro de você durante muito tempo, e que a traição que você sofreu, e que o mal que alguém fez a você, eu não estou dizendo que isso não vai doer.
Eu não estou dizendo que isso não vai deixar uma marca dentro do seu coração, mas eu estou dizendo que é possível você perdoar em Cristo Jesus. Do contrário, Cristo não estaria nos ensinando sobre o perdão. Justamente porque o que tem que estar em mim, irmãos, não é o mal que a pessoa me fez. O que tem que estar em nossa mente é o mal que eu faço para Deus. Sabe por quê? Porque o pecado que eu e você cometemos, o pecado que a humanidade cometeu, levou o nosso Salvador à cruz do Calvário. O nosso pecado levou o nosso Senhor a ser morto numa cruz. É por isso que o nosso pecado é tão ofensivo ao Senhor. Mas a minha pergunta para você é: Deus ele tem concedido perdão a você? Quando você se chega até o Senhor dizendo: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu fiz o que era mal aos teus olhos, tem misericórdia da minha vida e me perdoa. O que é que o Senhor faz com você, irmão? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É por isso que eu e você devemos perdoar. Perdoar é uma característica daquele que nasceu de novo. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos? Ele diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos diz: como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Como eu, já sendo homem velho, posso voltar até o ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, aquele que não nascer da água, que é a ação do Espírito Santo no seu coração, não pode entrar no reino dos céus. O perdão é uma característica daquele que nasceu de novo. Se Cristo Jesus habita em seu coração, se Ele resgatou você, se Ele transformou a sua vida, se Ele tirou o coração de pedra e colocou dentro de você um coração de carne, querido, Ele habilitou você com seu Santo Espírito, que habilita você também a perdoar. O que eu e você precisamos fazer é parar de olhar para o mal que a pessoa nos fez e passar a olhar para o mal que nós fazemos a Deus com os nossos pecados, e ainda assim Ele nos perdoa. Eu quero concluir, irmãos, com 3 lições, além de tudo isso que já dissemos, com 3 desafios para mim e para você. Em primeiro lugar, nutra, desenvolva, tenha uma vida de gratidão, lembrando da dívida que foi paga no seu lugar. Lembre da dívida que o Senhor pagou por você e desenvolva, tenha uma vida de gratidão. Agradeça ao Senhor diariamente pela salvação que Ele concedeu a você em Cristo Jesus. Agradeça porque a dívida que você deveria pagar, que eu deveria pagar, foi paga na cruz do Calvário. A carne que deveria ser a nossa partida, o sangue que deveria ser o meu e o seu derramado, foi o sangue de Jesus Cristo em nosso lugar. Por isso desenvolva uma vida de gratidão. Agradeça ao Senhor diariamente. Às vezes nós olhamos mais para os problemas, mais para as nossas necessidades, do que para todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, mas principalmente a bênção da salvação. Então desenvolva, querido, uma vida de gratidão ao Senhor. Seja grato a Deus. Em segundo lugar, o perdão ele deve ser concedido também de forma ilimitada. Quando Jesus diz a Pedro: olha, 70 vezes 7, quando depois ele usa essa ilustração dessa dívida que está sendo perdoada, essa é uma maneira de Jesus estar dizendo: não há limites para você conceder o perdão a alguém. Não há limites do tamanho da ofensa ou da quantidade de vezes que a pessoa pecou contra você. Se há sinceridade no coração, se há verdade nas palavras que estão sendo ditas,
Perdoe a pessoa, restaure sua comunhão com ela, volte a caminhar com ela. Porque, queridos, no céu não vai ter um espaço reservado para aquelas pessoas que nós temos inimizade, não, tá? Deixa ele ficar daquele lado do céu, eu vou ficar do lado de cá, nessa parte aqui que ele não chega, e a gente não vai mais se encontrar, então está tudo certo. O céu é feito por pessoas que aprenderam a importância do perdão. É por isso que esse texto, no verso 23, começa dizendo: o reino dos céus é semelhante às pessoas que entenderam a importância do perdão. Então entenda, não há espaço para nós dizermos: o senhor não sabe o que a pessoa me fez. O senhor está dizendo isso porque é muito fácil. Não foi com o senhor? Não foi ao senhor que ele me fez mal? Não foi ao senhor que essa pessoa fez isso? Irmãos, de fato não foi a mim. Mas o que eu sei é que os meus pecados, a lista deles é infinitamente superior a qualquer mal que alguém possa me fazer. E sabe o que foi que Cristo fez comigo? Pegou essa lista de pecados e rasgou, lançou-a no mar do esquecimento e já não lança mais na minha cara todos os pecados que eu cometi. Ele me concedeu perdão. É por isso que não há limite também para perdoar os outros. Agora entenda, não perdoar, não perdoar é o mesmo que dizer: olha, meu coração ele não foi transformado ainda, eu não nasci de novo. Indiretamente, não conceder o perdão é o sinal de alguém que não foi transformado pelo sangue de Cristo. É por isso que Jesus diz: se você não perdoa, você não entendeu o perdão do Senhor Jesus. Se você não perdoa, você não entendeu a sua dívida. Se você não perdoa, você não entendeu a dimensão do seu pecado. E se você não entendeu a dimensão do seu pecado, é porque você ainda não nasceu da água e do Espírito. E essa transformação precisa acontecer no seu coração. E você pode rogar ao Senhor: Deus, ensina-me sobre o teu perdão. Me faz entender a dimensão do meu pecado. Me faz entender o quão grande é a minha ofensa diante do Senhor. E trabalhe o meu coração para que eu também possa perdoar o meu irmão. Nós somos chamados, irmãos, a uma vida de comunhão uns com os outros. Comunhão significa andar uns com os outros. Comunhão significa estender a mão uns aos outros. Comunhão significa auxiliar uns aos outros nas suas limitações. E nós fazemos isso por causa do sangue de Cristo que nos salvou. Aquele homem do início da nossa história, ele não entendeu o perdão. Ele não entendeu que ele estava preso exatamente porque ele era culpado. E por não entender que ele era culpado, por achar-se inocente, ele queria ter o direito de matar as pessoas que o haviam colocado na prisão. É por isso que seu amigo, observando aquela atitude, observando aquele coração que não havia sido transformado e reconhecidamente identificado como um pecador, ele então não entrega o perdão para aquele homem, não concedendo a ele a liberdade. E é assim também que o Senhor faz conosco, caso nós não perdoemos uns aos outros. Perdoar, querido, não é esquecer, tá? Perdoar não é esquecer, o nome disso é amnésia. Perdoar é você entender, é eu entender que o mal que alguém me fez é infinitamente menor do que os meus pecados diante do Senhor. Perdoar é entender que o Senhor me concedeu perdão, mesmo sendo um miserável pecador. Perdoar é entender que os meus pecados foram capazes de levar Cristo à cruz do Calvário. E ainda assim,
Ele olha para nós com misericórdia. Quando nós nos dobramos diante dele, o salmista vai dizer que um coração contrito, quebrantado, o Senhor não rejeita. E então, entendendo esse perdão que o Senhor nos concedeu, é que nós não devolvemos esse perdão a todos os outros que nos pedem também. Perdoar, querido, é libertador. Perdoar, manter, na verdade, a mágoa com alguém, é tomar dia após dia uma gota de veneno, que talvez não tenha o poder de me matar naquele momento, mas que em grande quantidade, ao longo do tempo, vai matar a mim e a você. Mas pelo contrário, o perdão, ele é libertador. Ele liberta o seu coração, liberta a sua alma, liberta o seu espírito. Vamos orar ao Senhor.